Fala aí, meus queridos! E aí, tudo beleza com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais sobre fisiologia e hoje o tema é sistema nervoso. Vamos aqui começar a nossa aula. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso e também vamos aproveitar e fazer algumas classificações das partes que o constituem. Como objetivos de ensino para essa aula, nós queremos conseguir classificar o sistema nervoso quanto à anatomia, a função e o desenvolvimento. Também pretendemos resumir os eventos observados no processo de neurulação do embrião e relacionar as vesículas encefálicas com as estruturas adultas do sistema nervoso. Pensando no sistema nervoso, a gente tem que começar lembrando que esse é um sistema que vai se desenvolver a partir do tecido embrionário denominado de ectodérmico. Então, esse sistema nervoso, quando você pensa lá no desenvolvimento embrionário, primeiro tem que surgir esse tecido, porque é daqui, com essas células, que aos poucos vai se gerar o que futuramente vai ser todos os componentes do nosso sistema nervoso. Mas antes de começar a falar um pouco desse desenvolvimento embrionário, vamos relembrar quais são as funções principais que esse sistema nervoso tem que desempenhar no nosso organismo. Primeiro, você tem que lembrar que o sistema nervoso ele tem a função de conseguir receber os estímulos do ambiente. Então, ele tem vários neurônios especializados em receber esses estímulos. São os receptores sensoriais. Eles ficam, de alguma maneira, sempre em contato com o ambiente externo ou em contato com o ambiente interno, para que os estímulos do próprio ambiente possam ativar o trabalho desses neurônios. O seu sistema nervoso também tem a capacidade de interpretar o significado desses estímulos ambientais. Independente se é um estímulo externo ou se é um estímulo interno, os próprios neurônios do sistema nervoso vão conseguir gerar um padrão de interpretação para esses fenômenos que conseguem ativá-los. E aí você vai interpretar isso como sendo um cheiro, como sendo uma imagem, como sendo um sabor, como sendo uma dor. Tem vários tipos diferentes de estímulos, então tem vários tipos diferentes de interpretações que possam ser dadas a esses estímulos. O sistema nervoso ele também tem a capacidade de gerar respostas ambientais para você poder interagir com o ambiente. Então, uma vez que você recebeu informações do ambiente, uma vez que você interpretou o que essas informações significam, o seu sistema nervoso também é ele que está comandando todas as estruturas que vão dar respostas para o ambiente. Por exemplo, a musculatura, a secreção de glândulas, né? É outra maneira de você dar respostas para o ambiente. Então, é através do comando dado pelos neurônios do sistema nervoso que essas outras partes do seu corpo vão trabalhar, sempre pensando na homeostasia, preferencialmente. Critérios de classificação. Quando você quer classificar as partes do sistema nervoso, você pode adotar alguns critérios específicos. Eu trouxe aqui 3 propostas de classificação. Uma é uma classificação anatômica, mas nós vamos pegar algo anatômico para usar como critério, e aí criando grupos nós vamos começar a colocar partes do sistema nervoso dentro desses grupos. Podemos criar um critério embriológico também. Então aí a gente vai olhar para a origem embrionária das partes do sistema nervoso e aí nós vamos criar grupos pensando nessas partes específicas. Temos também um critério chamado de funcional. E aí quando você pensa nesse funcional, você está levando em consideração a voluntariedade. Aquela parte do sistema nervoso, ela permite que você atue de acordo com a sua própria vontade. Aquela parte do sistema nervoso, ela permite que você atue, mas independente da sua vontade. Então, isso aí vai gerar um critério funcional para a gente distribuir aí algumas estruturas do sistema nervoso. Pensando primeiro num critério de classificação do tipo embriológico, vamos deixar isso aqui destacado para a gente saber do que estamos falando, nós podemos criar 3 grupos específicos. Porque uma vez que o tubo neural forma-se, ele vai, em um certo momento, gerar
3 dilatações, né? Por volta lá da terceira, da quarta semana após a fecundação, esse embrião já se desenvolveu o suficiente para gerar 3 vesículas encefálicas primárias. Você chama uma delas de prosencéfalo, está aqui destacado para a gente. Mesencéfalo é a segunda vesícula e rombencéfalo é como a gente denomina a terceira vesícula embrionária. Então, como a gente quer fazer um critério de classificação das partes do sistema nervoso adulto, de acordo com a embriologia dele, os grupos embrionários que a gente pode criar são prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Essas três categorias vão ser utilizadas para a gente enquadrar qualquer outra estrutura do sistema nervoso, agora que a gente olha ela adulta. Então, se a gente pensar nas estruturas que vão estar lá fazendo parte, por exemplo, do encéfalo adulto, o encéfalo adulto ele tem que ter surgido de alguma dessas três partes embrionárias que a gente acabou de destacar. Por exemplo, o telencéfalo da estrutura adulta. Se a gente voltar lá para a terceira semana de gestação, ele surgiu como parte do prosencéfalo. Toda a estrutura do diencéfalo, que é formada por tálamo, hipotálamo e epitálamo, tudo isso também surgiu do prosencéfalo, então também entra nessa categoria. De acordo com o critério embrionário ou embriológico, se a gente for analisar as estruturas do mesencéfalo, lá no encéfalo adulto, voltando para a origem embrionária, existia também uma vesícula primária chamada de mesencéfalo. Então ele entra nessa categoria. A ponte, o cerebelo e o bulbo, essas três regiões, elas também têm a mesma origem embrionária, que elas vêm lá do rombencéfalo. Então, na estrutura adulta, elas podem até trabalhar de maneira diferente, né? O cerebelo vai atuar de maneira diferente da ponte do bulbo, mas embrionariamente falando, eles são bem aparentados, pensando nos tecidos que os geraram. Então, aqui nós temos um pequeno resumo de tudo isso que a gente acabou de conversar. As vesículas encefálicas primárias também podem ser utilizadas como categorias de acordo com um critério embriológico. O prosencéfalo sempre vai dar origem embriologicamente a quais partes do encéfalo? Vai dar origem às estruturas adultas do telencéfalo e do diencéfalo. O mesencéfalo, por sua vez, esse vesícula embrionária primária, lá na terceira semana de gestação, vai dar origem a qual parte do encéfalo adulto? Olha que fácil que é. Mesencéfalo, é o próprio nome, já está combinando o nome aí. O rombencéfalo, lá embrionário, ele vai dar origem a quais estruturas do sistema nervoso do adulto, né, do encéfalo especificamente do adulto? Vai gerar o cerebelo, vai gerar a ponte, vai gerar o bulbo lá do seu encéfalo. Então, de acordo com o critério embrionário, todas essas partes do adulto são enquadradas nessas três categorias que a gente acabou de citar. Pensando agora em um critério funcional para classificar as partes do sistema nervoso, nós temos uma categoria chamada de sistema nervoso da vida de relação, que a gente também pode chamar de sistema nervoso somático. Temos o sistema nervoso da vida vegetativa, e esse a gente também pode denominar de sistema nervoso autônomo. E temos o sistema nervoso entérico. Olha só isso aqui, né? Pouca gente acaba falando dele. Mas pensando no sistema nervoso da vida de relação, o sistema nervoso somático, esse é o sistema nervoso que a gente chama de voluntário também, porque ele permite relacionar o organismo com o meio ambiente de acordo com a voluntariedade. Se eu quiser pegar algo na mesa, o sistema nervoso voluntário somático ele permite que eu tenha essa atitude de acordo com a minha voluntariedade. Se eu quiser fazer uma caminhada, se eu quiser ficar parado, se eu quiser fazer qualquer coisa de acordo com a minha voluntariedade, é esse grupo de neurônios que vai estar aí atuando para permitir que eu execute essa ação. Já no sistema nervoso da vida vegetativa, a gente chama isso também de sistema nervoso autônomo,
ele é responsável pela inervação e o controle dos órgãos viscerais. Aqui não tem nada sobre a minha vontade, né? Eu não mando em nada quando se pensa no trabalho desse grupo de neurônios. Eles vão atuar controlando os órgãos viscerais de acordo com as próprias necessidades do corpo, de acordo com o que for necessário para se manter a homeostasia. Por exemplo, meu coração, eu não comando a hora que eu quero que ele acelere, a hora que eu quero que ele bata mais devagar. Quem comanda isso é o próprio sistema nervoso autônomo. Meu tubo digestório também. Se eu começar a fazer um exercício físico, ou se eu parar de fazer um exercício físico, eu não comando o momento que ele vai aumentar ou diminuir a intensidade da digestão. Não tenho comando nenhum sobre esse momento. Então, quem comanda isso é o sistema nervoso autônomo. Por sua vez, nós temos mais um sistema nervoso que também é involuntário, bem parecido com o sistema nervoso autônomo. Na verdade, antigamente ele era até colocado como parte do sistema nervoso autônomo. E mais recentemente, né, não tão recentemente, mas pelo menos dentro dos últimos 10 anos, começou-se a se classificar ele como um sistema nervoso à parte. Ele não é parte do autônomo, embora ele conversa bastante com os neurônios do autônomo. Esse sistema nervoso entérico, ele também pode ser chamado de sistema nervoso intramural. E aqui, né, já tem uma característica que faz a gente perceber por que ele não é parte do autônomo. O sistema nervoso intramural, todos os plexos, todas as redes de neurônios que é preciso estar lá para comandar o processo da digestão, esses neurônios já se encontram na própria parede do canal alimentar. Eles estão dentro, eles são parte das camadas da parede, né? Você tem aí o plexo mioentérico, você tem o plexo submucoso, são grupos de neurônios que já estão na parede desse órgão. Diferente do que acontece no autônomo, que normalmente os neurônios do autônomo estão em gânglios do sistema nervoso autônomo, na periferia do corpo, às vezes estão próximos do órgão-alvo, às vezes estão distantes do órgão-alvo, mas eles dificilmente estão dentro da parede do próprio órgão-alvo. No sistema nervoso entérico, essa característica aí diferencia já esses dois grupos de neurônios. Eles estão todos dentro da parede do canal alimentar. E eles são neurônios responsáveis exclusivamente pelo controle do processo de digestão. Então, toda a digestão está acontecendo ali dentro graças ao trabalho desses neurônios do sistema nervoso entérico. Você ingeriu um alimento, esse alimento caiu no canal alimentar, esses neurônios vão fazer com que a digestão aconteça independente da sua vontade. Agora, se você viu aquele alimento, sentiu o cheiro desse alimento antes de ingerir esse alimento, o sistema nervoso autônomo, graças ao trabalho desses órgãos dos sentidos, ele já informa os neurônios do sistema nervoso entérico para que o processo de digestão comece a acontecer, mesmo sem você ter ingerido ainda aquele alimento. Então, eles são independentes, mas eles conversam para manter um bom funcionamento para o nosso corpo. Quem controla a digestão é o sistema nervoso entérico. Ele que vai dizer quando começa, quando para, né, a digestão. Mas quem regula a digestão para aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade, esse é o sistema nervoso do tipo autônomo. Então temos aqui mais um esquema resumindo isso, né? É interessante a gente lembrar que quando fala de sistema nervoso somático, o visceral ou o sistema nervoso entérico, nos três casos você sempre tem grupos de neurônios aferentes, que são aqueles neurônios sensoriais, eles devem receber informação do estímulo ambiental, e sempre temos neurônios também eferentes, que são os tais neurônios motores. Eles estão relacionados com a execução da resposta motora. Quando pensamos nos neurônios motores do sistema nervoso autônomo, eles são subdivididos em dois grupos: aqueles que fazem parte do sistema nervoso simpático, ou podem ser neurônios motores do sistema nervoso parasimpático. E aí, normalmente, eles têm ações antagônicas dependendo da região que eles vão inervar. No critério anatômico, por sua vez, nós subdividimos as partes do sistema nervoso em duas categorias: sistema nervoso central ou sistema nervoso
periférico. O que está sendo utilizado aqui como um critério de classificação é a presença do esqueleto axial. Está falando dos ossos do crânio? Está falando dos ossos da coluna vertebral? Esse aí é o esqueleto axial. Então você tem o quê? Essa parte do sistema nervoso ela está dentro do esqueleto axial, então ela vai ser classificada como sistema nervoso central. Essa parte do sistema nervoso ela está fora do esqueleto axial, então ela vai ser chamada de sistema nervoso periférico. E aí você tem então, né, uma classificação de partes: encéfalo, medula espinal. Essas duas regiões elas encontram dentro do sistema nervoso central, já que elas são protegidas pelos ossos do esqueleto axial. Sistema nervoso periférico, você está incluindo aqui regiões como as dos nervos, dos gânglios e as terminações nervosas, já que esses três grupos de estruturas encontram-se fora do esqueleto axial, pessoal. Coloquei aqui uma representação das estruturas do encéfalo para a gente já começar a trabalhar um pouco dessa anatomia, né? E aí, de acordo com o que eu tirei do livro do Tortora, nós temos aqui o encéfalo sendo um conjunto de partes. Ele é formado pela estrutura do cérebro, juntamente com o tronco encefálico, juntamente com o cerebelo. Tudo isso aqui junto seria chamado de encéfalo. Então, o que é o cérebro especificamente nessa nossa descrição do encéfalo? Ele também é um subconjunto. Você está somando, né, o que é denominado de telencéfalo com o que é denominado de diencéfalo. Esses dois juntos, anatomicamente, a gente estaria chamando de cérebro. Então, onde que está o telencéfalo nessa nossa figura? Toda essa estrutura que eu vou demarcar aqui para vocês, né? Toda essa estrutura aqui, cheia de dobras, que a gente denomina de giros, tudo isso aqui é chamado de telencéfalo. Faltou uma parte aqui que eu estava omitindo, né? Porque essa parte seria do outro lado, né? Então, toda essa estrutura que eu demarquei aqui com vermelho para vocês, tudo isso é chamado de telencéfalo. O diencéfalo seria essa porção central aqui que eu vou pintar para vocês. Ó. Toda essa região central aqui faz parte da estrutura que a gente denomina de diencéfalo. O tronco encefálico, por sua vez, ele está colorido na figura para a gente. Né? Você tem essa região aqui inicial, que é a região do tronco encefálico que a gente chama de mesencéfalo. Tem toda essa região aqui que está marcada em azul, eu estou pintando aqui para vocês de vermelho. Essa região a gente denomina de ponte. E essa última porção aqui embaixo do tronco encefálico, ela seria o bulbo do tronco encefálico. Aqui embaixo está comunicando-se agora com a medula espinal. E aqui na nossa figura, né, essa parte posterior do seu encéfalo, você encontra a estrutura do cerebelo ali apresentado, pessoal. Então é isso aí. Vamos fazer aqui a nossa primeira verificação de aprendizagem. Durante a neurogênese, três vesículas originam o sistema nervoso central: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Quais estruturas do sistema nervoso central essas vesículas originam? Então, dá uma lida com calma, olha as alternativas aí e me responde qual que é a alternativa correta. Aqui, o nosso gabarito vai ser a letra B de bola. Prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. O mesencéfalo ele não muda, ele vai dar origem ao próprio mesencéfalo. O rombencéfalo vai dar origem à ponte, ao bulbo e ao cerebelo do encéfalo adulto. Muito bem, pessoal. Continuando, agora a gente vai para o nosso segundo objetivo, que é resumir os eventos observados no processo de neurulação do embrião. Então vamos continuar. Muito importante a gente lembrar que antes da neurulação acontecer, os três folhetos embrionários eles já devem ter surgido como resultado da gastrulação. Então nós temos o endoderme sendo um desses folhetos embrionários. Temos também
a mesoderme, sendo um segundo folheto embrionário, e aí você, por último, vai observar que lá também vai estar presente a ectoderme. Desses 3 folhetos embrionários, né, você pode consultar depois, caso você vai estudar outros sistemas, mas desses 3 folhetos embrionários, nós temos que nos preocupar principalmente com o folheto chamado de ectoderme, porque todo o sistema nervoso vai surgir do desenvolvimento desse tecido embrionário. Aqui, além do próprio sistema nervoso, nós vamos ter a aracnoide mater e a pia mater, que são duas meninges importantes, aí envolvendo o sistema nervoso. E todo o neuroepitélio dos órgãos dos sentidos, né? Quando você pensa no olfato, quando você pensa no tato aqui sobre a sua pele, né? Quando você pensa nos receptores sensoriais que estão aí espalhados na superfície, na parede de algum órgão, na cavidade de algum órgão, todos eles estão sendo gerados a partir do tecido que era o ectoderme. A única exceção que a gente vai abrir aqui é para a dura mater. A dura mater, que é a terceira meninge, que é bem importante da gente lembrar, ela surge a partir do tecido que é o mesoderme e não do ectoderme. Pessoal, no período embrionário, esses 3 tecidos embrionários eles têm a sua importância para fazer com que o processo de neurulação ele comece. E aí a importância que eu vou começar a chamar a atenção é que para a neurulação começar a ocorrer, deve, na mesoderme, surgir o processo de indução após o aparecimento da notocorda. Então você tem, né, antes da própria neurulação acontecer, a necessidade do surgimento da notocorda no meio da camada da mesoderme. Porque uma vez ela surgida, ela vai induzir transformações nos tecidos que estão ao seu redor. E esse processo a gente chama de indução. Então, como que essa notocorda surgiu, né? Você estava lá com o disco embrionário trilaminar pronto, estava com a ecto, com a meso e com a endoderme desenvolvidas, células dessa região central aqui, né, na camada da endoderme, começam a invaginar em direção à mesoderme. E aí você percebe que esse processo de invaginação vai gerar uma espécie de cordão central, né? Vamos colocar aqui a camada da mesoderme apenas, numa disposição de disco, você vai gerar um cordão central aí formado pelas células da notocorda. Esse cordão central, essa notocorda, ela vai começar a induzir transformações nos tecidos que estão ao seu redor. Como, por exemplo, ó, temos aqui a ectoderme ao redor da notocorda. Temos outras células da endoderme que continuaram ao redor da notocorda. Na mesoderme, tem várias células que estão ao redor da notocorda e elas vão sofrer o processo de indução. Pensando no processo de indução ocorrendo sobre a ectoderme, na verdade a gente vai estar falando do processo de neurulação. Ele é a indução que a notocorda está criando na ectoderme próxima a ela. Então essa neurulação inicialmente vai começar formando uma estrutura de placa neural. Se a gente olhar aqui o nosso embrião com 17 semanas, a notocorda está aqui no centro, tá? Vou tentar pintar ela aqui, ó. Ela está aqui no centro e ela vai induzir uma mudança de fenótipo nessas células da ectoderme muito mais próximas dela. Veja que as células mais da extremidade elas continuam menores, mas as células mais próximas da ectoderme elas ficam mais espessas, elas ficam maiores. Então essa estrutura vai parecer uma espécie de placa que recebe a denominação de placa neural. Com 19 dias, o processo de indução da notocorda faz uma leve dobra sobre a estrutura da placa neural. Aqui, nós passamos a chamar essa região agora de sulco neural. E nas extremidades do sulco neural, de um ladinho e do outro ladinho, existe aqui uma leve curvatura, né? Cada uma dessas curvaturas recebe o nome de prega neural. Então, nesse momento do desenvolvimento, com aproximadamente 19 dias, a placa neural transformou-se em um sulco neural
e as extremidades desse sulco apresentam leves dobras, que são chamadas de pregas neurais. O continuar do processo de indução sobre a ectoderme faz com que o sulco neural aprofunde-se. Veja que agora nós temos um aprofundamento dessa estrutura de sulco que existia antes. E ela passa a ser chamada agora de goteira neural. Do mesmo jeito, já que houve um aprofundamento da goteira neural, nós temos aí as dobras ficando mais acentuadas nas laterais, passando a ser chamadas literalmente de dobras neurais. Deixou de ser chamado de pregas e agora essas regiões das laterais da goteira passaram a ser chamadas de dobras neurais. O processo de indução, para finalizar essa neurulação, ele vai literalmente fechar mesmo aquela goteira. Vai gerar a estrutura que a gente denomina de tubo neural. E algumas células que estavam presentes nas dobras neurais, elas desprendem-se, aprofundando-se na mesoderme, juntamente com o próprio tubo neural. E aí lá nas laterais você vai perceber, ó, que essas células que se desprenderam da ectoderme e acompanharam o aprofundamento do tubo neural, essas células vão gerar dois cordões neurais que vão acompanhar o comprimento desse tubo neural. Esses cordões vão ser chamados de cristas neurais. Então, se a gente pudesse observar, né, a mesoderme com o formato de círculo, vou colocar isso aqui do ladinho, ó, a gente ia perceber que ao longo do comprimento dessa mesoderme teríamos a estrutura nova que surgiu, que é o tubo neural, e de cada ladinho do tubo neural nós teríamos cordões nervosos chamados de cristas neurais, né? Então esse desenho ficou bem esquemático, mas a ideia geral realmente está ali representada. E é importante chamar a atenção para isso. É importante chamar a atenção para essas estruturas, porque o tubo neural formado na neurulação, ele vai dar origem a todos os elementos do sistema nervoso central. As cristas neurais, também formadas no processo de neurulação, esse vai dar origem a todos os elementos do sistema nervoso periférico. Quando vamos começar falando do sistema nervoso periférico, a gente já falou isso lá atrás, ó, os gânglios, todos os tipos de gânglios eles estão surgindo das estruturas das cristas neurais. A medula da glândula suprarrenal é uma glândula endócrina, mas que tem sua origem comum a estruturas do sistema nervoso. Meninges, exceto aquela última, né, exceto a dura mater, que a gente falou que vem da mesoderme, os nervos cranianos, os nervos espinais, todos esses componentes do periférico estão sendo originados da crista neural. E o tubo neural, como a gente falou, vai dar origem ao encéfalo, vai dar origem à medula espinal. Olha que legal que a gente tem aqui, né? Cristas neurais estão apresentadas nessa porção da imagem esquemática, do outro lado também, né, a outra crista neural, mas dependendo da camada da parede do tubo neural, você vai ter uma formação de células diferentes do sistema nervoso. Essa camada externa, que também é chamada de marginal, vou colocar ela circulada para vocês. Está apresentada em branco, né? Essa camada, que é a marginal, ela vai gerar toda a substância branca que a gente encontra no sistema nervoso central. Essa camada mais interna, né, mais intermediária, que aqui está marcada de vermelho para a gente, ela é chamada de manto ou camada média. Aqui vai dar origem a todas as células da substância cinzenta do nosso sistema nervoso central. E essa camada mais interna, azulada, ela é chamada de camada ependimária, vai gerar todo o revestimento do canal central da sua medula espinal e os ventrículos encefálicos, né? Lembra que essas regiões são revestidas pelas células ependimárias, está aí a origem embrionária delas. Elas realmente vêm da camada interna do tubo neural. Legal chamar a atenção novamente que esse processo de neurulação, o que a gente veio construindo ao longo dele? Nós tínhamos células da ectoderme que foram fechando a estrutura do tubo neural. Então a neurulação também é o fechamento do tubo neural em si. Atividade número 1, o que é neurulação? Neurulação, se a gente fosse responder, como que a gente poderia criar uma resposta simples para dar a esse processo? É o processo de fechamento do tubo neural,
vai gerar também as cristas neurais, criando condições para o desenvolvimento do sistema nervoso. Esse processo começou a ocorrer na terceira semana, após a formação da notocorda, já que é ela que faz a indução dos tecidos para que essa transformação se inicie. Então, tem várias coisas que a gente pode falar sobre o que é esse processo. Ele é uma das etapas importantes para o desenvolvimento embrionário. Então, acho que dá para você falar bem, né, quando se fala de neurulação, pensando em pontos simples para responder. Quais os principais eventos da neurulação? Então, aí você tem que lembrar. Quando você tem a indução da notocorda iniciando-se, ela vai gerar inicialmente a estrutura da placa neural. Essa placa neural vai sofrer uma dobra, gerando a estrutura do sulco neural, acompanhado em suas laterais das pregas neurais. Esse sulco neural continua aprofundando-se, gerando a estrutura da goteira neural. Na sequência, essa goteira neural, que está acompanhada das suas dobras neurais, vai fechar completamente a estrutura do tubo neural e células que estavam ali na região das dobras neurais desprendem-se da ectoderme e aprofundam junto dentro da mesoderme, formando a estrutura das cristas neurais. Próxima pergunta: quais estruturas do sistema nervoso são derivadas do tubo neural e das cristas neurais? Bem simples, bem direta, né? Sem dar muitos arrodeios. Que estruturas são derivadas do tubo neural? A medula espinal é derivado também a estrutura do encéfalo, todo o sistema nervoso central. Que estruturas são derivadas das cristas neurais? Das cristas neurais são derivados os nervos, os gânglios, as terminações nervosas, todos esses componentes que fazem parte do sistema nervoso periférico. E agora vamos para o nosso terceiro objetivo, que é relacionar as vesículas encefálicas com as estruturas adultas do sistema nervoso. Então, vamos lá. Quando se fala do desenvolvimento do sistema nervoso, dilatações do tubo neural vão surgir, dando continuidade ao processo de formação desse sistema. A parte cranial do tubo neural, ele vai sofrer uma primeira dilatação. Então, quando você pensa ainda no final da terceira para a quarta semana, da final da terceira semana, esse tubo neural, essa extremidade cranial aqui, ela dilata-se sobre a ação ainda do processo de indução da notocorda. Essa estrutura que foi gerada a partir da dilatação, ela é denominada de arquencéfalo. A parte caudal, ó, veja, toda essa parte caudal aqui que não dilatou-se, ela vai dar continuidade no seu desenvolvimento para gerar a medula espinal. Então, nesse momento, ela passa a ser chamada de medula espinal primitiva do embrião. Antes da gente continuar, coloquei aqui uma correlação clínica que eu não consegui encaixar um pouco antes no slide, que é a anencefalia, onde uma falha no fechamento do tubo neural pode levar a porção cefálica permanecer aberta e não desenvolver as estruturas encefálicas que deveriam estar ali desenvolvendo. Consequência disso, lá no final da gestação, percebe-se que o feto não tem encéfalo, que a criança nasceu sem uma parte específica do encéfalo ou sem encéfalo mesmo. E isso é chamado de anencefalia. Nesse resumo aqui, a gente está apresentando a evolução da coisa, então, né? Logo que você tem o arquencéfalo formado, ele vai gerar 3 vesículas embrionárias primárias, que a gente usou como critérios de classificação lá atrás. O prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Aqui embaixo continuaria a medula primitiva. O prosencéfalo, por sua vez, dando continuidade ao desenvolvimento, ele vai dilatar-se em 2 outras vesículas encefálicas secundárias. Olha como fica fácil agora, ó. Uma vesícula secundária é o telencéfalo, a outra vesícula secundária é o diencéfalo. O mesencéfalo que dilatou-se, ele continua desenvolvendo-se, gerando também um mesencéfalo, que passa a ser denominado de vesícula encefálica secundária. Então, ele não divide-se, ele só continua a evolução do seu desenvolvimento.
O rombencéfalo, que é uma vesícula primária, ele divide-se gerando um metencéfalo e um mielencéfalo, que são vesículas encefálicas secundárias. E isso aqui está apresentado no esquema nesse nosso esquema. Nós temos aqui o rombencéfalo, o mesencéfalo e o prosencéfalo, que vão dar origem a estruturas diferentes. O rombencéfalo vai dilatar-se, uma dilatação, outra dilatação, a um meta e a um mielencéfalo. O mesencéfalo ele só continua o seu desenvolvimento, continuando a ser chamado de mesencéfalo, vesícula secundária agora, e o prosencéfalo, vesícula primária, dilata-se duas vezes, uma dilatação, outra dilatação, para formar a estrutura do diencéfalo e do terencéfalo, que daí vão continuar a desenvolver-se, né, para gerar lá na estrutura adulta essas partes aqui apresentadas. Telencéfalo, você tem a estrutura do diencéfalo, a estrutura do mesencéfalo. Então, veja, esses dois vieram do di e do telencéfalo, vesícula secundária. Mesencéfalo veio da vesícula secundária mesencéfalo. Você tem a ponte e o cerebelo, que vieram do metencéfalo. Tem a ponte e o cerebelo que vieram do metencéfalo. E tem o bulbo, que veio do mielencéfalo. Essa última correlação clínica é o crânio bífido, o qual relaciona-se a uma ossificação defeituosa. Então, temos aqui na figura, né, meningocele, representado na imagem B. Aqui está a meningocele, nessa imagem B. Temos a meningoencefalocele representada na imagem C e a meningohidroencefalocele representada na imagem em D. Então, essa imagem A dá uma representação esquemática do crânio bífido, como a gente também pode observar nessa imagem, essa fotografia aqui em cima. Então, na letra B, representando a meningocele, a gente percebe que uma falta de ossificação que deveria ter acontecido nessa estrutura aqui, nessa região aqui, não impede, né? Não impede o desenvolvimento das meninges, e elas acabaram criando uma nova câmara para fora da caixa craniana. Então você tem a aracnoide mater e a dura mater, que foram ao longo do desenvolvimento criando esse contorno externo ao crânio, que foi acompanhado pela estrutura da pele. Como esse espaço aqui é o espaço subaracnoide, ele é um espaço preenchido pelo líquido cérebro-espinal. Então é uma estrutura mole, né? Se você pressionar essa região, realmente você está pressionando uma estrutura mole. Na letra C nós temos aqui a meningohidroencefalocele. Então aqui você percebe que além do crescimento anormal das meninges, já que não teve ossificação, o próprio tecido nervoso ele também desenvolveu-se para fora da caixa craniana, né? Entrando nessa nova cele que apareceu ali. Então nós temos também aqui mais um tipo de crânio bífido. O crânio bífido também pode ser do tipo meningohidroencefalocele. Além do crescimento anormal das meninges, criando uma nova cele, um novo compartimento, também temos aí o crescimento excessivo do sistema nervoso, do tecido nervoso para fora da caixa craniana, mas aqui é acompanhado pelo desenvolvimento dos ventrículos encefálicos. Ele também desenvolve-se para fora, também desenvolve-se para dentro da cele nova. Então você tem, além do espaço subaracnoide preenchido com líquido cerebroespinal, os ventrículos encefálicos também são preenchidos com esse líquido. E agora você também tem, ele preenchendo o tecido nervoso, as câmaras do tecido nervoso que estão até fora da caixa craniana, né? Então isso aqui é muito mais perigoso, né? Qualquer rompimento aqui já vai dar um acesso muito grande para contaminantes chegarem a várias regiões do seu encéfalo. Mais um ponto de verificação, esse aqui um pouco mais extenso. A neurulação é o evento-chave no desenvolvimento do sistema nervoso. O desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso, como um todo, começa em 3 semanas.
com a diferenciação celular que forma a placa neural ao longo do dorso do embrião e, posteriormente, levando a uma invaginação, dando origem ao tubo neural. Sobre o desenvolvimento do sistema nervoso e seus possíveis defeitos de formação, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa correta. O tubo neural dará origem aos componentes do sistema nervoso periférico, enquanto que as cristas neurais darão origem aos órgãos do sistema nervoso central. Verdadeiro ou falso, pessoal? O fechamento do tubo neural se inicia na região medial do embrião, seguindo para as extremidades. Defeitos no fechamento deste tubo neural na região caudal do embrião levam ao desenvolvimento de doenças congênitas comumente conhecidas como espinha bífida. Após o fechamento do tubo neural, a região cranial deste tubo forma 3 vesículas denominadas prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo dará origem ao diencéfalo e telencéfalo, que juntos formarão o cérebro. A anencefalia é uma malformação rara do tubo neural, caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana, proveniente do defeito no fechamento da região caudal do tubo neural do embrião. Então, qual dessas alternativas aqui estão corretas? Leia com calma, verifica aí sua resposta e marca a alternativa. Aqui o gabarito correto é a letra C de casa, 2 e 3. Realmente o fechamento do tubo neural se inicia na região medial do embrião, seguindo para as extremidades. E defeitos no fechamento desse tubo na região caudal levam ao desenvolvimento de doenças congênitas, como, por exemplo, a espinha bífida. Certinho. E o 3. Após o fechamento do tubo neural, a região cranial deste tubo forma 3 vesículas denominadas promeso e rombencéfalo. Verdadeiro. O prosencéfalo dará origem ao diencéfalo e telencéfalo? Sim. Que juntos formarão o cérebro? Sim. Dependendo da classificação anatômica que o seu professor adotar, isso aí estaria correto, sim. Então, letra C de casa. Ok, então aqui chegamos ao final de mais uma aula. Estamos bem? Conseguimos então classificar o sistema nervoso quanto à anatomia, a função e o desenvolvimento. E conseguimos também resumir os eventos observados no processo de neurulação do embrião, além de relacionar as vesículas encefálicas com as estruturas adultas do sistema nervoso. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais uma companhia aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder, se inscreve aí no canal para você poder ser notificado quando eu lançar alguma videoaula e você poder talvez fazer mais uma revisão do que a gente trabalhou em um momento aí da semana. Um grande abraço para você, hein? Tchau.